E vamos dar início ao sexto dia de apresentação, no 18º ciclo de seminários do grupo PET Fisioterapia, que vem abordando as síndromes raras. Meu nome é Renata, eu sou discente do nono período do curso de Fisioterapia da Unifal, e hoje vamos estar conversando a respeito da Síndrome de Miller-Diecker, também conhecida como lisencefalia. A síndrome de Miller-Diecker ela é uma síndrome rara de deleção genética, caracterizada por apresentar a lisencefalia do tipo 1, o dismorfismo facial, convulsões e um retardo mental bem grave. Ela está associada com a microdeleção no cromossomo 17p13.3 e também com mutações no gene LIS1. Eu trouxe esse artigo para vocês e caso vocês queiram estar fazendo a leitura deste artigo e de todos os demais que serão citados ao longo da apresentação, é só vocês olharem nas referências. Esse artigo, ele trata as características ultrassonográficas pré-natais na síndrome de Miller-Diecker. E por que ele é importante? Porque ele permite que o diagnóstico seja feito precocemente dessa síndrome. Assim, os pais se preparam para o nascimento daquela criança e também é pensado toda a questão das necessidades obstétricas no parto daquela criança. E quais serão as características apresentadas por essas crianças? Vão apresentar anormalidades no sistema nervoso central, que vai ser a lisencefalia do tipo 1, as fissuras silvianas anormais, a agenesia do corpo caloso e a ventriculomegalia. Também terão as características faciais. E para ilustrar isso, temos essa imagem aqui com as principais características apresentadas por essas crianças. E quais são as principais características? Vai ser a cabeça pequena, o nariz curto, os lábios superiores finos e também uma mandíbula subdesenvolvida. Também teremos as anomalias cardíacas, que vai ser a tetralogia de Fallot, os defeitos no septo atrial e também no septo ventricular, e também teremos a cardiomegalia. Também teremos os defeitos na parede abdominal, que vai ser a onfalocele. O que é a onfalocele? Quando a parede abdominal ela não se forma corretamente, os órgãos eles são projetados para fora da cavidade abdominal e são protegidos somente por uma fina camada de tecido. Então, esse feto também vai apresentar uma restrição no crescimento uterino, onde ele vai ser menor do que o tamanho esperado pela idade gestacional. Para entender a síndrome de Miller-Diecker, é importante entender a lisencefalia. E o que é a lisencefalia? Ela é uma malformação no desenvolvimento cortical causada por uma migração neuronal insuficiente. O córtex ele vai se apresentar espesso, com formação reduzida ou ausente dos giros e dos sulcos. Para entender melhor, temos essas imagens aqui, onde de um lado temos um cérebro que se desenvolveu da forma correta, com todos os seus giros e com todos os seus sulcos. E do outro lado, temos um cérebro que não ocorreu uma formação correta. Ele não desenvolveu os giros e os sulcos, e ele tem essa aparência lisa. Daí que vem o nome lisencefalia. Temos que entender o desenvolvimento do córtex cerebral fetal, que ele se dá em 3 estágios, que é a proliferação celular, a migração celular e a organização cortical. Na lisencefalia, teremos um defeito na migração celular. E o que é a migração celular? São quando as células saem do seu local de origem e elas migram para o local onde elas vão ficar permanentemente e desenvolver as suas funções. Não ocorrendo isso, ocorrendo essa migração celular insuficiente, teremos então a lisencefalia. Aqui temos um artigo que fala sobre todas as lisencefalias e sobre todos os genes que são afetados na lisencefalia. Mas para essa apresentação, vamos focar na lisencefalia clássica ou tipo 1, que é a que é apresentada na síndrome de Miller-Diecker. Aqui temos uma imagem representando, ilustrando o cérebro de uma pessoa que apresenta a lisencefalia do tipo 1.
Como já dito anteriormente, esse córtex, ele não vai ter, né, todos os seus giros, todos os seus sulcos, ele é um cérebro mal desenvolvido. Qual que é a incidência, né, da lisencefalia? É de 11,7 por milhões de recém-nascidos. Como se dá o diagnóstico dessa patologia? Ele pode ser feito através de exames de imagem, como a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, ou também pode ser realizado através de teste genético, onde vai estar sendo feita então a investigação de duplicação, deleção no cromossomo 17. Quais são as causas, né, da síndrome de Miller-Diecker? As infecções virais na gestação, a ingestão de substâncias tóxicas pela mãe, a exposição à radiação, a dificuldade de retorno sanguíneo para o cérebro, né, do feto e as doenças ligadas ao cromossomo 17. Quais serão as manifestações clínicas dessa criança? Ela vai ter uma alteração no tônus. Essa alteração no tônus pode ser tanto uma hipertonia como uma hipotonia. Tem as duas apresentações, né? Pode ocorrer as duas formas. Ela também vai ter uma má formação no desenvolvimento cortical, como já foi dito anteriormente, né? Ela vai ter esse defeito na migração celular, o que não vai deixar esse córtex se desenvolver da forma plena. Ele vai ter também epilepsia, ele vai ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor muito considerável, ele vai ter uma diminuição do crescimento, ele não vai conseguir, né, se desenvolver da forma correta. Ele vai ter uma microcefalia, que é uma diminuição do perímetro cefálico, problemas na deglutição e também problemas respiratórios. Aqui eu chamo atenção para esses problemas respiratórios, são a maior causa de mortalidade dessas crianças, são pelos problemas respiratórios, e eles se dão também tanto pelas alterações no tônus, né, que não deixa essa musculatura respiratória agir da forma correta, e também pelas posturas inadequadas, pelas posturas patológicas que essas crianças assumem durante a sua vida. O prognóstico dessas crianças é muito variável, vai depender do nível de uma formação cerebral, mas a maioria dessas crianças elas vão morrer na primeira infância. E qual que vai ser a principal causa de mortalidade nessas crianças? Vai ser por aspiração de líquido e complicações pulmonares, como eu já havia dito anteriormente. E o tratamento dessas crianças? Elas vão ter que ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. Aqui eu citei um médico, terapeuta ocupacional, dentistas, fisioterapeutas, mas são muitos outros profissionais envolvidos no tratamento dessa criança. O tratamento dessas crianças, ele vai ser sintomático e deve ser de acordo com a gravidade e com a localização da malformação cerebral. Agora já focando um pouco na fisioterapia, essa criança quando chega para a gente, a primeira coisa é ser avaliado. E como se dá essa avaliação? Se dá em duas etapas. Primeiro na anamnese e depois no exame físico. Na anamnese, vamos ter então a coleta da história da criança, desde a gestação, os tratamentos que essa criança já passou, os tratamentos que essa criança realiza, até os dias atuais, até que essa criança chegou em você. E depois temos o exame físico, onde você vai estar avaliando o tônus muscular dessa criança, a presença de deformidades musculoesqueléticas, fazer uma boa avaliação desse sistema respiratório, uma boa ausculta para detecção de ruídos adventícios e também avaliar como está o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Aqui eu trouxe uma imagem, né, para representar a avaliação tanto da hipotonia quanto da hipertonia. E caso essa criança apresente uma hipertonia, você vai estar aplicando então a escala modificada de Ashworth e está graduando, está falando quanto de hipertonia essa criança apresenta. O desenvolvimento neuropsicomotor, existem vários marcos que essa criança, bem descritos na literatura, que essa criança apresenta de acordo com a idade que ela tem. Então, de acordo com essas escalas, você pode estar quantificando o quanto de atraso
nesse desenvolvimento neuropsicomotor essa criança tem apresentado. E o sistema respiratório, como eu disse, você tem que estar fazendo uma boa ausculta, verificando a presença de ruídos adventícios, porque essas crianças apresentam muita pneumonia por repetição, então você tem que ficar muito atento ao sistema respiratório dessa criança. A fisioterapia, quais serão, né, os objetivos e quais serão as condutas adotadas pelos fisioterapeutas? Infelizmente, não foram encontrados estudos, não foram encontrados artigos que comprovem a eficácia da fisioterapia, que comprovem como a fisioterapia deve agir e atuar no caso da síndrome de Miller-Diecker. Porém, quais serão, né, os objetivos gerais que devem ser adotados no tratamento? Você deve estar sempre visando prevenir contraturas, adequar o tônus muscular dessa criança, manter a função pulmonar dessa criança e, principalmente, melhorar a qualidade de vida dessa criança. Não é porque ela tem um prognóstico de vida pequeno que você não deve pensar na qualidade de vida dessa criança. Você deve proporcionar o máximo que você puder para essa criança. E quais técnicas fisioterapêuticas você pode estar utilizando? Aqui eu citei o Bobat, o Cabat, a hidroterapia e a fisioterapia respiratória também. E também sempre focar nas orientações domiciliares, lembrar que o tempo que a criança passa com você é muito pequeno diante de toda a semana, de todos os dias que ela não frequenta a clínica. Então, sempre orientar muito bem os pais, os cuidadores dessas crianças. Eu trouxe para vocês aqui um relato de caso, que é de uma experiência interdisciplinar no atendimento de bebê com lisencefalia em um projeto de extensão. Esse estudo aqui, ele não envolveu somente a fisioterapia, ele envolveu psicólogos, nutricionistas e dentistas. Essa criança, então, primeiramente, ela passou por uma avaliação inicial com todos os profissionais, de acordo com as suas especialidades. Na avaliação da fisioterapia, foi constatado que essa criança tinha um importante atraso motor. E depois essa criança, ela recebeu então orientações para continuar com o tratamento fisioterapêutico que ela já estava executando e também foi dado orientações quanto à postura para essa criança. Depois de 4 meses, essa criança retornou para uma reavaliação e foi possível constatar uma evolução em suas habilidades motoras com pequena melhora no seu controle cervical e no seu controle de tronco. Essas aqui foram as minhas referências que eu utilizei para montar toda a apresentação. Eu já deixo aqui meu muito obrigada a todos vocês que têm assistido e que têm acompanhado o nosso ciclo de seminários. Somos muito gratos por isso. Dizer que eu estou aberta a qualquer dúvida que vocês tiverem e qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês entrarem no nosso Instagram, PetFisioUnifal, deixarem as suas dúvidas lá, mandar uma DM. Muito obrigada por estarem assistindo e amanhã temos mais uma palestra com a petiana Thaís. Muito obrigada!